Ok, boa noite a todos novamente. Vamos lá. Adriano Cruz, faça sua apresentação. Bom, está sem áudio. meu nome é Adriano Cruz, tá. Estou aqui mais uma vez para nós debatermos um assunto bíblico bem interessante. A Bíblia sustenta aí aquilo que tem sido falado em relação ao profeta Cacô Filipe. Hoje nós vamos ter um debate respeitoso, obviamente, onde nós vamos analisar à luz da Bíblia se de fato realmente o profeta Cacô Filipe é um profeta verdadeiro. A Bíblia falava sobre a existência de um profeta nos últimos dias. O que ela diz sobre isso? Então, os meus argumentos, eu não vou expressar a minha opinião, não vai ser o que o Adriano acha sobre o Cacô Filipe, sobre o Deltamar. Longe disso, eu não estou aqui para taxar ou especificar quem é Cacô Filipe, se ele é um verdadeiro profeta, se ele não é. A opinião não vai ser a minha, a opinião vai ser da Bíblia. É aquilo que a Bíblia ensina sobre esse assunto. Eu espero de modo bem claro e inteligível e que você possa tirar bastante proveito desse debate. Em tese, eu vou provar biblicamente, né, de forma simples, prática e, mais importante, bíblica, de que Cacô Filipe, de fato, ele não é um verdadeiro profeta de Deus. E eu espero conseguir isso de forma muito fácil para que todos os outros consigam entender também de forma ainda mais fácil. Lembrando que eu gostaria de pedir para que você não especificasse, ou melhor, não tomasse um partido sem antes analisar ambos os argumentos. Espero que todos aí tenham um bom debate. Deltamar, é um prazer debater com você. Muito boa noite. Amém. Irmão apóstolo Deltamar, agora o tempo é contigo, tu terá 2 minutos na tela, fique à vontade. Ok, muito obrigado, muito boa noite, senhora Sandra Bastella, muito boa noite, senhor Adriano Cruz, muito boa noite ao senhor Elton Dias, e a todos aqueles que estão assistindo a live neste momento, e todos aqueles que irão assistir esse vídeo, onde quer que ele vá, à volta do mundo. Eu sou Deltamar Costa, sou discípulo e apóstolo do profeta Cacô Filipe, aqui no Brasil, e estou aqui para dizer a toda a humanidade que a única boca de Deus autorizada para o tempo que nós vivemos é o profeta Cacô Filipe. Cacô Filipe é o único profeta de Deus hoje sobre a terra. E gostaria de ressaltar aqui que, fora do profeta Cacô Filipe, não há verdade em nenhum lugar. Fora da mensagem que o profeta Cacô Filipe prega, não há salvação em nenhum lugar. Fora do profeta Cacô Filipe, todas as religiões, todas as igrejas, todos os sistemas religiosos estão caminhando para o inferno sem saber. Então, quando um profeta está na terra, ele é a luz do mundo no seu tempo. E eu gostaria de dizer a todas as pessoas que eu estou à disposição para conversar e responder as questões. Todas as pessoas que entrarem em contato comigo, que seja pelo YouTube, pelo Facebook, pelo WhatsApp, eu irei responder todas as questões. Aproveito para pedir a todas as pessoas que querem conhecer mais sobre o profeta Cacô Filipe, que pode baixar o aplicativo, e nesse aplicativo contém o seu livro. Esse aplicativo é totalmente gratuito para todos os habitantes da Terra. Para aqueles que usam telefone, smartphone, o iPhone você procura por Profeta Cacô Filipe Oficial. Para computador você pode acessar o site www.filipecacô.org. E então você terá tudo sobre o profeta e sobre a sua mensagem. Amém, Deus abençoe. Eu só preciso confirmar com o pastor Elton se está ao vivo lá no canal. Sim, está ao porque... vivo e tem pessoas assistindo. Ah, tá. Porque aqui para mim não está aparecendo nada, tá? Nem os comentários e nem posso comentar lá o pessoal do chat. Daí fica contigo aí. Tá bom? Tem 24 pessoas assistindo. Ah, tá joia. Pode continuar. Então, vamos lá então. Quem começa é o apóstolo Deltamar
com a sua primeira pergunta desse primeiro bloco. Então, o irmão terá um tempo de 3 minutos, né, para elaborar a sua pergunta. Fique à vontade. Irmão, liga seu microfone, por favor. Desculpe. Eu gostaria de perguntar ao seu Adriano Cruz, e no decorrer do debate nós iremos saber mais sobre ele, e ele saberá mais sobre nós, de acordo com o que o debate se desenrolar, em que direção o debate irá. Mas eu gostaria de dizer, antes de fazer a pergunta, que em cada tempo Deus tem um profeta na terra. E quando você olha para a Bíblia, eu vi o senhor Adriano Cruz dizendo que ele irá provar, né, de acordo com a Bíblia, e ele irá dar a opinião da Bíblia. Ele também disse que irá provar que Jacob Felipe não é um profeta de Deus, na luz da Bíblia. E ele irá usar termos bíblicos, né? Ou seja, melhor, ele disse que irá mostrar os profetas bíblicos, né? Então, certamente, ele irá para o Antigo Testamento, irá para o Novo Testamento, e ele pode usar o argumento que ele quiser. E ele irá provar pela Bíblia que o profeta Jacob Felipe não é um verdadeiro profeta. Então, diante disso, eu nem vou usar os meus 3 minutos, eu vou fazer uma pergunta ao senhor Adriano. Adriano, o que um homem deve fazer para ser salvo? Esta é a pergunta. Simples, e gostaria de ouvir a sua resposta. O que um homem deve... A pergunta, tu terá 5 minutos para a sua resposta. Após o tempo na tela, fique à vontade. Eu entendi, sim. A pergunta é uma pergunta fácil. Ela foge um pouco do tema, né? Mas obviamente que o apóstolo Deutamar ele vai argumentar dizendo que a salvação ela está em Jacob Felipe. Bom, eu posso, inclusive, Deutamar, mostrar para você aqui pelo menos 8 requisitos, 8 coisas que precisamos fazer à base da Bíblia para sermos salvos. Primeiramente, eu gostaria de citar para você o texto de Romanos, capítulo 10. Aliás, eu vou citar para você no Velho Testamento. Deixa eu ver se eu encontro aqui facilmente o texto. O texto é Joel, capítulo 2, versículo 32, que em associação com Romanos 10, 13, lá diz o que nós devemos fazer inicialmente para sermos salvos. Romanos, capítulo 10, versículo 13, é uma citação de Joel 2,32. Então, Romanos 10, 13, o apóstolo Paulo disse assim: pois todo aquele que invocar o nome de Jeová será salvo. Ponto 1. Nós precisamos reconhecer que Jeová é o Deus a quem devemos adorar. Ponto 2. João 17, 3. Jesus, o profeta maior, disse assim: isto significa vida eterna, ou seja, aqueles que serão salvos receberão vida eterna. Então, para ser salvo e ter vida eterna, Jesus fala que temos que fazer isso. Que conheçam a Ti. Lembrando que Cristo está fazendo uma oração ao Pai. Então, Jesus, orando ao Pai, ele diz assim: que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e aquele que Tu enviaste, Jesus Cristo. Então, para sermos salvos e termos vida eterna, precisamos conhecer a Jeová, que é o Pai de Jesus, e o próprio Jesus, que é o enviado do Pai. Temos que conhecer eles dois. Duas divindades precisamos conhecer. O Pai, Jeová, e o Filho, Jesus Cristo. E, obviamente, esse conhecimento está aqui dentro da Bíblia. Pelo menos já vimos 2 pontos aqui, Deutamar, que está relacionado aqui com Jeová e Jesus. Não citou ainda nenhum profeta. Tá? Mas eu espero aí no minuto final falar alguma coisa em relação aí à salvação. Em relação aí à salvação, né? Profeta, salvação. O que tem a ver com isso? O que nós precisamos fazer também? Outra coisa que nós precisamos fazer é a vontade de Jeová. Foi exatamente isso que o profeta maior, Jesus Cristo, disse
aqui em Mateus 7, versículo 22. Ele disse assim, ó: nem todo que me disser Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus. Os requisitos para a salvação são esses três, mas tem outros requisitos. Temos que obedecer a Jesus Cristo, temos que amar o próximo, amar a Jeová. Enfim, são vários pontos que precisamos fazer. Pregar as boas novas, né? Se dedicar a nossa vida a Jeová e servir a Ele fielmente, de acordo com os padrões que Ele exige. E é interessante, apóstolo Deutamar, que esses requisitos para realmente sermos salvos foi dado por um profeta, Jesus Cristo, o profeta maior. Aquele profeta de quem toda a Bíblia fala, de Gênesis a Apocalipse. Um profeta semelhante a Moisés. Moisés era um salvador da sua época. Por meio dele, Jeová salvou a nação de Israel do Egito. Agora, a salvação estava em Moisés? Não. A salvação não era Moisés. O Egito não foi salvo por Moisés. Moisés foi apenas um instrumento usado por Jeová, o Deus Salvador, para que assim Jeová pudesse salvar a nação de Israel do Egito. Hoje, Jeová ele continua fazendo da mesma forma. Ele enviou o seu profeta maior, que é semelhante a Moisés, a questão aí de ser profeta. Em pelo menos 17 pontos, Jesus Cristo ele é similar a Moisés. E por meio de Jesus Cristo, hoje nós sabemos o que precisamos fazer para ser salvos. E um dos requisitos é justamente imitar a Jesus Cristo. Jesus não é o Deus Salvador. Ele é o meio, o instrumento, a pessoa, o representante usado por Jeová, para que assim nós possamos saber o que temos que fazer, ser e ter, para que assim nós possamos... Dê o seu tempo. Então, vamos à primeira pergunta desse primeiro bloco. Não, perdão, a réplica. Apóstolo Deutamar, o irmão tem 5 minutos para a sua réplica. Fica à vontade, após o tempo na tela. Ok, muito obrigado. Eu vou fazer a minha réplica, né? Então, o senhor Adriano Cruz diz que ia usar a Bíblia, né? Antigo e Novo Testamento. E ele está tentando mostrar que a salvação é reconhecer a Jeová e reconhecer a Jesus. Ele quer dizer que a salvação é isso. Bem, mas será que ninguém foi salvo no tempo de Noé? Uma vez que Jesus não estava manifestado lá? De acordo com João 17,3, que o senhor Adriano está citando, Jesus disse que a salvação é duas coisas. Era reconhecer o único Deus verdadeiro e aquele que ele tinha enviado, Jesus. Mas e no tempo do Noé? Eles reconheciam Jeová. Eles tinham que reconhecer quem? Jesus? Jesus não estava lá. No tempo de Moisés, eles reconheciam Jeová. E tinham que reconhecer mais quem? Jesus não estava lá. Será que no tempo do dilúvio eles não tinham que reconhecer Jeová e o enviado de Jeová, que era Noé? Parece que o senhor Adriano quer mostrar ou quer dar a entender que só Jesus é o enviado. Será que Noé não era um enviado? E nos dias do dilúvio as pessoas não deveriam reconhecer Jeová e o seu enviado Noé? Enquanto Noé estava sobre a terra pregando, senhor Adriano, havia salvação em algum outro lugar na terra? Se uma pessoa dissesse, senhor Adriano, lá no tempo do dilúvio, eu creio em Jeová, eu reconheço Jeová, eu reconheço a Bíblia, eu reconheço Enoque, reconheço todos os profetas, mas se ele não reconhecesse o enviado para o seu tempo, que era Noé, essa pessoa poderia ser salva? Ou ele ia se afogar nas águas do dilúvio e depois ir ao inferno? Será que alguém poderia ser salvo lá no tempo do Egito, se ele não reconhecesse Jeová e o enviado de Jeová, que era Moisés? Será que alguém pode dizer que Noé, Moisés, Jeremias, Abacuque, Sofonias e todos os profetas do Antigo Testamento e todos os profetas do Novo Testamento não eram enviados de Jeová? Será que é só Jesus que é o enviado de Jeová? Quando o senhor Adriano diz que
citando aí Romanos 10:3 e também Joel 2:32, para dizer que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Está bem, nesse caso, então, todas as pessoas que estão dentro desse cristianismo que se vê hoje sobre a terra, um cristianismo satânico e diabólico composto pelas igrejas católicas, protestantes, evangélicos, barnamistas, serão salvos, porque os bêbados invocam Jeová, acreditam em Jeová. As prostitutas, os pedófilos, os traficantes, os bandidos, os políticos, os padres pedófilos, toda a humanidade que está dentro desse cristianismo, eles confessam Jesus Cristo, sim, e eles clamam pelo nome de Jeová. Não só pelo nome de Jeová, eles também clamam pelo nome de Jesus. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, todo o cristianismo que se vê sobre a terra será salvo. E quanto João 17:3, sim, no ano 33, para aquela geração, para a geração de Jesus, sim, eles deveriam fazer duas coisas. Era reconhecer a Jeová como único e verdadeiro Deus e o seu enviado, que era Jesus. Todos aqueles que estavam lá com as suas Bíblias nas mãos e dizendo que Jesus, pela luz da Bíblia, era um falso profeta. Senhor Adriano, eu pergunto para o senhor, o que os fariseus, os saduceus, helenistas, herodianos e essênios usavam para dizer que Jesus era um falso profeta? Eles usavam a Bíblia. Hoje você usa uma falsa versão da Bíblia, mas lá eles tinham os rolos originais dos profetas. E eles olhavam pela luz da Bíblia e diziam, esse Jesus é um falso profeta. Esse Jesus é um Beuzebu. Esse Jesus é um herege. Senhor Adriano, e todos que estão me assistindo, será que vocês podem me responder qual livro os judeus usavam para dizer que Jesus era um falso profeta? Eles usavam a Bíblia. Era pela luz da Bíblia que eles reprovavam o que Jesus estava fazendo sobre a terra. E ninguém pode negar isso. Eles não usavam o Santo Alcorão lá. Eles não usavam os livros budistas. Eles não usavam os livros hindus. Não, senhor. Eles usavam os rolos originais que hoje está na sua Bíblia. Cópias está na sua Bíblia. João 17:3, senhor Adriano, é duas coisas. Agora, dado que Jesus não estava no tempo do Noé, dado que Jesus não estava no tempo de Moisés, dado que Jesus não estava em nenhum tempo antes dele, e dado que Jesus de Nazaré não está aqui, espero que o senhor Adriano prove e mostre pela luz da Bíblia que Jesus está aqui hoje, como homem, como profeta. Dado que Jesus não está aqui, temos que fazer duas coisas para seguir João 17:3, reconhecer ao único Deus verdadeiro, que é Jeová, e aquele que ele enviou. Jesus foi enviado para o ano 33, senhor Adriano. Agora quero que o senhor responda, para todos que estão assistindo, quem é o enviado de Deus hoje sobre a terra, que nós temos que reconhecer. Vamos lá. Adriano, agora é a vez de você fazer a tua pergunta. 3 minutos na tela. Adriano, fique à vontade para fazer a sua pergunta. Bom, apóstolo Deltamar, eu vou começar do começo. Você se denomina apóstolo, certo? Nós vamos tratar sobre isso também. Com base naquilo que você acredita, por que você se coloca como um apóstolo? A minha outra pergunta, a primeira pergunta é, por que você se denomina apóstolo? Quais são as razões bíblicas para isso? É uma resposta fácil, você não vai precisar de 5 minutos para responder isso. Então, por isso eu vou fazer uma outra pergunta. Quais são as provas bíblicas que fundamentam a ideia de que Cacu Felipe, de fato, é um profeta enviado por Deus e que ele é hoje, 2021, o meio de salvação para a humanidade? Essa é a segunda pergunta. E uma terceira pergunta, eu gostaria que você baseasse os seus argumentos exclusivamente na Bíblia, aquela que você diz que é a versão verdadeira, tá? Porque eu posso debater com você usando qualquer versão aqui que você desejar, e ainda assim eu vou conseguir provar que você está errado e que Caco Felipe também é um falso profeta. Porque assim como a minha